Eu vou só fazer uma breve apresentação. Ela dispensa apresentações, mas ela é mestre em Direito Civil, especialista em Direito Administrativo, Gerência Econômica e Financeira e Política Fiscal. Também é bacharel em Ciências Econômicas. É juíza federal aposentada e advogada. Tem a palavra, então, a colega. Obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, de volta à minha casa, se bem que aqui eu nunca trabalhei. Nós participamos das sugestões na planta, né, Na planta do ZUD. O ZUD, o arquiteto que construiu. Do edifício, né? O afeto está muito vinculado ao Bagé, né? Que todo o tempo foi ali no Bagé e depois em Maringá. Mas é um prazer estar aqui e, principalmente, é um prazer para mim estar falando, ter a oportunidade, eu agradeço muito a imagem, doutora Cláudia, de estar falando sobre esse assunto que me é tão querido, tão importante, que é a questão da igualdade de gênero, que é o direito da mulher. E, apesar de eu estudar bastante sobre esse tema desde 1996, eu me dedico a ele, para mim foi uma surpresa imensa quando eu li os números do Censo Judiciário de 2014, acessado facilmente na página do CNJ, no caderno VID, e ali foi feito um retrato da desigualdade da participação feminina na magistratura como um todo, mas o número que mais me chamou a atenção foi o número relativo à Justiça Federal, cuja paridade, se a paridade fosse um sinal do Wi-Fi, o nosso seria o mais fraquinho de todos. A gente só está melhor do que a Justiça Militar Estadual. Os conselhos superiores estão um degrauzinho pequenininho abaixo, mas o nosso sinal do Wi-Fi é o mais fraquinho. Nós temos 3 homens e uma mulher. A relação é essa. 73,8% dos componentes da Justiça Federal são do sexo masculino. A razão da participação feminina é 1/4. Nós somos apenas 1/4. A Justiça do Trabalho, ao contrário, tem um sinal do Wi-Fi fabuloso para a paridade. Ela está muito próxima da paridade. Um homem para uma mulher, 53,8%. A razão, portanto, seria de meio. A Justiça Estadual está numa posição intermediária, com a razão de 1/3. 2 homens para uma mulher, 65,6%. E isso nos chama muita atenção e já provoca algumas inquietações. Por que isso acontece? De onde vem, para onde isso vai, qual que é o que está no centro dessa questão? Qual a origem desses entraves à realização da igualdade de gênero na composição da magistratura brasileira? A superrepresentação do homem na magistratura, olhando para o futuro, né? No exercício da jurisdição e nos postos de liderança, autoridade e poder, tem reflexos na manutenção da desigualdade de gênero? Os números do VID estão falando apenas do exercício de jurisdição. Nós não temos números que nos possam mostrar como que é essa participação nos postos de direção, na cúpula, né? Nos postos de cúpula, de formação das políticas. Ali, supõe-se que seja uma participação mais inferior ainda, mais baixa. E no centro dessa questão está a igualdade de poder, né? Como que o poder, ou no nosso caso, a falta de poder, repercute na representatividade da mulher na magistratura e, em particular, no âmbito da Justiça Federal. Porque, no fundo de todas essas desigualdades está um desequilíbrio de forças na relação de poder. A hipótese que eu construí para essa nossa conversa de hoje é que nós operamos ainda debaixo do modelo arcaico dominante. A nossa sociedade, até hoje, opera nesse modelo, que
que vem lá desde o Paleolítico. E essa maneira de funcionar debaixo desse modelo, com esses valores, com essas simbologias todas, nos provoca uma percepção deficiente da desigualdade. Nós estamos operando desse modelo, estamos dentro desse contexto e a gente nem percebe a desigualdade que há na valorização entre homens e mulheres. Acho que eu levei muito tempo para me dar conta que, quando me elogiavam dizendo Leda é ótima, trabalha igual um homem, que eu não estava sendo, de maneira nenhuma, elogiada. Isso não era uma coisa boa. Mas, como você está dentro daquele contexto, raciocinando com aquela mesma estrutura de pensamento, desse modelo, você não se dá conta disso. Lá pelas tantas, quando que você começa a raciocinar e começa a perceber que você não percebia desigualdade. Então, essa percepção deficiente da desigualdade afeta não só homens, mas afeta homens e mulheres. E essa percepção deficiente da desigualdade leva à negação do problema. Não tem, isso não tem mais, isso já acabou. Não, isso é coisa do passado, isso não existe mais. Existe, sim, ela existe e persiste. Quando você nega esse problema, você não estuda o problema, você não tem o que solucionar, né? A gente não diz sempre foco no problema, foco na solução. Se eu não tenho foco no problema, eu não tenho como solucionar esse problema. E essa negação do problema me leva de volta ao modelo arcaico dominante. Eu vou reforçar, portanto, esse modelo. Estabelece-se assim a tese que eu vou procurar demonstrar, é que esse modelo arcaico dominante gera essa percepção deficiente da igualdade, que gera a negação do problema e que realimenta e mantém esse modelo arcaico dominante. Indícios de confirmação da tese. Cotas? As mulheres querem cotas no judiciário? No momento que se começa a debater sobre essa questão, é a primeira questionamento que se recebe. Essas fotos são de uma campanha feita pela revista Elle em 2015, a revista Elle britânica. E ela trabalhou com Photoshop, de um lado, as fotos reais, e de outro, as trabalhadas, as virtuais. E retirou da foto todos os homens para deixar apenas as mulheres. E esse é um retrato da desigualdade em relação à mulher quando se está diante de situações de liderança, de autoridade e de poder. Essa foto é a que mais me chama a atenção. Ela é da mesma campanha, mas ela é a que mais me chama a atenção. Ela é da Câmara dos Comuns. E ela é um retrato instantâneo que revela uma direção e um caráter opostos àquele que se teme das cotas, aquele privilégio temporário que se tem com as cotas. Ela revela, assim, a permanente reserva de cotas ao sexo masculino. E não é uma reserva pela lei, é uma reserva pela tradição, pelo modo de operar a sociedade. Não tem mandado de segurança que resolva. Então, ela revela a permanente reserva de cotas ao sexo masculino no espaço público em que se desenvolvem as relações de poder, de autoridade e de liderança. Veja que ali vai ser construída, naquele espaço, toda a regulação da sociedade, regulação jurídica e regulação política. E essa regulação ela vai ser formada com a compreensão de mundo, com a maneira de se enxergar o mundo, com a vivência quase que exclusivamente do sexo masculino, mas será aplicada a toda a sociedade, cuja composição é de praticamente metade do sexo feminino e metade do masculino. No caso do Brasil, é um pouquinho mais do feminino.
Eu não tenho um retrato, mas se eu tivesse a fotografia, estaria apresentando. Então, procurei fazer alguma coisa parecida. Nós temos a nossa desigualdade inicial. Quando a Justiça Federal começa, o primeiro grupo de juízes nomeados tem essa proporção fantástica. 70 homens, uma mulher. Essa mulher é a doutora Maria Rita Soares de Andrade, já falecida. Ela se formou em 1926, na Bahia. Tem uma tradição linda, belíssima. Quem vai trabalhar sobre feminismo tem que estudar a trajetória da doutora Maria Rita. Uma tradição de pioneirismo incrível. E ela foi empossada na primeira turma de juízes. Eles foram empossados em dias diferentes, ao longo de 15, 20 dias, ela está na primeira turma. A curiosidade é que ela ingressou na Justiça Federal aos 63 anos. Eu estou com 63 anos. E ela acaba se aposentando em 1974, na compulsória. Então, nós começamos com essa proporção. Melhoramos um monte, se considerar aí os 26% que hoje tem. Mas a gente precisa estar atento ao que acontece, precisa pensar nesse assunto, discutir, conversar sobre essa questão, para que a gente avance um pouco mais rápido. Nós temos outras pioneiras com histórias fantásticas também. A primeira juíza e a primeira desembargadora do Brasil foi a doutora Aurí Moura Costa. Tem vários artigos, etc., que dão como sendo a primeira juíza no Brasil a doutora Tereza, mas não é. Foi a doutora Aurí. Ela se formou em 1933, no Recife, voltou para o estado natal dela, no Ceará, foi para o Ministério Público, fez concurso em 1939, reza a lenda, é uma tradição oral, que a inscrição dela só teria sido aceita por conta do nome, que não se percebia facilmente se era homem ou se era mulher. E daí, uma vez deferida a inscrição, ela continuou. Em 1968, ela foi promovida a desembargadora. Na sequência, a doutora Tereza Grisolha Tang, que foi a primeira juíza e a primeira desembargadora de Santa Catarina. Ela se formou em 1951, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aqui tem uma curiosidade sobre essa passagem dela. Ela foi a primeira discente. Quando ela foi pedida em casamento, ela fez um contrato, condicionando a aceitação, a autorização do marido para que ela fizesse o curso superior. E o Dr. Walter Tang, dentista, honrou o compromisso. Ele fez o curso com ela para que ela pudesse ser aceita, né? Então, é uma história muito bonita, a história dela. Tanto ela como a doutora Aurí têm trabalhos fantásticos na área do direito penal e penitenciário, que até hoje tem validade. O trabalho de crítica e de proteção aos menores da doutora Aurí é fantástico, vale a pena ser estudado. E a doutora Tereza, formada, tentou a inscrição no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a inscrição não foi aceita, ela tentou Santa Catarina, passou em primeiro lugar. Em 1975, ela foi promovida a desembargadora, passou por várias cidades, vários postos. Tem alteração legislativa que vem desde aquela época na área do direito penitenciário, que é decorrente do trabalho dela como corregedora. E, por 20 anos, ela foi a única mulher no TJ. A próxima mulher só ingressou depois desse período. Em seguida, a doutora Maria Berenice Dias, que acho que é conhecida de todos nós, o trabalho dela, primeira juíza e primeira desembargadora do Rio Grande do Sul. E, veja, só em 1973 que o Rio Grande do Sul foi admitir inscrição de mulheres para o concurso. A senhora sabe nos informar quais eram as razões que vedavam as inscrições nessas épocas? Como eles se justificavam a vedação? Eu não tenho nada disso documentado. O que se dizia
é que a função não era adequada. Tem uma tese de doutorado de um francês bem interessante, e que ele justamente vai colhendo todo esse material. E o que se extrai daí é que o discurso sempre é que não é uma função adequada. Em função do sexo, não tem a menor dúvida. Nessa deferimento de inscrição da doutora Maria Berenice, do grupo que teve mais mulheres nesse concurso, foram 12 votos favoráveis, porque isso era discutido para ser aceito ou não. O que é interessante até a sua pergunta, porque a gente pode tentar resgatar essa ata, né? 12 votos favoráveis e 12 votos contrários. A situação foi desenvolvida pelo voto de desempate do presidente. O discurso de posse da doutora Maria Berenice, ela tem um site com vários artigos, trabalhos, etc. O discurso de posse dela é belíssimo, recomendo a leitura. O site dela é www.mariaberenice.com, acho que .br também. Conclusão parcial do que falamos até agora. A história das nossas pioneiras demonstra que o problema da fórmula "todas as pessoas são iguais", Bob, né? Está na extensão a todas as pessoas. Está em se saber para quem a regra da igualdade vale, em relação a quê e entre quem. Né? Então, essa é isso que essa história toda nos mostra. Né? Então, passamos agora ao modelo arcaico dominante. O modelo arcaico dominante é baseado no exercício do poder e da autoridade, da reserva desse exercício do poder e da autoridade ao sexo masculino. Esse modelo é bem estudado a partir das pesquisas antropológicas, tem vários autores trabalhando sobre o assunto. Eu recomendo fortemente a leitura dos artigos da obra da Françoise Héritier. Ela constrói uma teoria chamada teoria da valência diferencial dos sexos, mas tem N outros antropólogos. Bourdieu trabalha sobre faz uma outra abordagem, a dele é a dominação masculina, mas, em síntese, todos eles vão chegar nessa situação da circunscrição da mulher no espaço privado, no espaço doméstico, do lar, e a desvalorização da presença da mulher no espaço público, que nós vemos até hoje. E nós vemos até hoje num aspecto bem facilmente perceptível. No mercado de trabalho, a mulher, com as mesmas condições, as mesmas habilidades, tem uma remuneração menor. A remuneração do homem é sempre mais alta para aquela mesma função. Com isso, nós vamos para 3 tipos de incidência de naturalização da desigualdade. Esse processo de vigência do modelo arcaico, com essa desvalorização da mulher, leva a uma naturalização da desigualdade. Assim como conosco acontece de muitas vezes você está num processo de doença, de dor, e você naturaliza a dor, está tão acostumado com aquela dor que já quase nem liga, né? A desigualdade, da mesma forma, vai se naturalizando. É assim mesmo. Mas é assim que as coisas acontecem. Não tem o que fazer. É essa a regra do jogo. Né? Então, a naturalização horizontal da desigualdade é aquela que acontece no espaço privado e que vai se prorrogando ao longo do tempo. E é na família, dentro da família, que se desenvolvem essas relações de poder, que você é ensinado a reservar um papel submisso à mulher e ao homem o exercício da dominação. É no seio da família que são estruturadas essa distribuição de poder. Você tem que ser subserviente ao seu marido, etc. Isso explica, na situação de violência, que vem a mulher e chega na sua casa e reclama: meu marido me bateu, e ela recebe como resposta: o que você fez para ele te bater? Então, é
esse modo de raciocinar que leva a essas situações. E aqui eu falo de novo da teoria da valência diferencial dos sexos. Em seguida, nós temos a naturalização vertical da desigualdade, que é a reprodução no espaço público mediante um processo histórico. As sociedades mais antigas elaboraram a compreensão de mundo, sua simbologia, seus valores, sob a perspectiva masculina. E o que era vigente no espaço privado foi passado ao espaço público. E isso foi mantido, foi reforçado, foi legitimado em posturas e comportamentos pelas instâncias da nossa sociedade. A igreja, a família, né, no início, a escola e até o próprio Estado. Não faz muito tempo que, para a mulher empreender, ela precisava da autorização do marido, né? Então, esse é o reforço que o Estado faz. Então, essa desvalorização do sexo feminino em relação ao sexo masculino traz uma relação de poder desigual, que é o elemento essencial a práticas, conscientes ou não, porque se reage no automático, e que acabam afastando a mulher do saber. Da minha geração, muitas já escutaram, eu escutei isso quando eu terminei o ginásio. Você já terminou o ginásio. É o suficiente para uma mulher, é o suficiente para você ser balconista. Então, muitas da minha geração escutaram isso. Da autoridade, não, mas quem tem que chefiar o lar é o homem. E do poder. Não, para dirigir nossa empresa, nós precisamos que seja um homem, nós precisamos de um diretor. Essas práticas, no limite, se prestam a justificar a violência contra a mulher. Então, toda vez que a gente ouve uma declaração, ouve uma declaração pública de uma autoridade reduzindo a mulher ao espaço doméstico, a mulher é ótima para conferir os preços no supermercado, né? A mulher tem que descascar os legumes, as frutas, porque senão as crianças vão engordar. Coisas do tipo, né, que recentemente se tem escutado, quando se designa, por exemplo, um corpo ministerial, alto escalão, o primeiro alto escalão que foi nomeado, né, do Executivo recentemente, o primeiro deles totalmente, exclusivamente masculino. Quando isso acontece, se passa uma mensagem. Se passa uma mensagem para a sociedade de que o valor, a autoridade, o poder, a liderança devem ser reservados ao homem. E, no limite, elas realmente chegam, por essa desvalorização, a situações que, no lugar de inibir a violência contra a mulher, acabam acirrando. E nós temos, em seguida, a naturalização transversal da desigualdade, que é a contaminação da desigualdade no espaço público ao espaço privado. E nós assistimos recentemente 2 situações em que casos levados ao judiciário de violência doméstica resultaram em violência em face das juízas que estavam à frente daqueles processos. Até o último deles, por sinal, a insurgência dele não era em relação ao processo que ela estava julgada. Então, nesses 2 casos, o que a gente vê é a contaminação, a violência doméstica ultrapassou os limites do privado e avançou no espaço público, mas sempre alimentado pelo mesmo padrão de desvalorização da mulher e da consequência violência de gênero. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção, tomar mais consciência dos eventuais discursos que a gente faz, até por piada, alguma coisa assim, e que acabam desvalorizando a mulher. Porque essa desvalorização da mulher, por mais ingênua que ela pareça ser,
ela acaba estimulando, resultando na violência de gênero. Essa naturalização da desigualdade faz com que as mulheres tenham muitas camadas, múltiplas camadas de proteção à reserva do poder. De cor, de crença, de aparência. Se, por exemplo, aqui nós tivéssemos mais homens e com que nós pudéssemos ser comparadas e nós estivéssemos, por exemplo, em alguma casa mal vestidas ou alguma coisa inconveniente, nós seríamos facilmente percebidas. Mas se tivesse um homem que não tivesse adequadamente trajado ou fora dos padrões de normalidade, de estética e de beleza, né? Seria natural. Seria natural, né? Em razão de classe social e até de idade. São as dificuldades todas as dificuldades que as mulheres enfrentam. Para tratar dessa questão, dessas múltiplas barreiras que se tem que enfrentar, vocês vão escutar, ler uma expressão que tem se usado muito ultimamente, que é a transversalização, né? Que justamente corre todos esses espaços de desigualdade. E, por isso, toda essa situação, a importância da representatividade da mulher na magistratura, em especial no âmbito da Justiça Federal. Nós somos um espelho. E é preciso que a gente tome consciência dessa desigualdade e seja também um espelho de respeito à igualdade. Conclusão parcial: mecanismos sociais transformaram um dado histórico, não é coisa e nem lugar de menina. Numa outra palestra eu falei do empinar papagaio, né? A gente não podia empinar papagaio na rua, porque não é coisa de menina, não é lugar de menina, né? Em um dado da natureza, não é da natureza da mulher. E aqui a gente escuta com frequência: nossa, você vai para uma vara criminal? Mas não é da natureza da mulher uma vara criminal, não combina. E, no entanto, como nós vimos das nossas pioneiras, quantos trabalhos elas têm na área criminal? Não tem nada a ver, né? E dele é um dado cultural. Não é o espaço adequado ao sexo feminino. Os postos de liderança, de autoridade, de poder, não são o espaço adequado ao sexo feminino. É esse o discurso que, muitas vezes, infelizmente, se ouve. E esses mecanismos acabam naturalizando papéis que atribuíram a dominação ao homem e a subordinação à mulher, sem que a gente se dê conta disso. Essa naturalização, portanto, é um elemento essencial para a negativa da igualdade à mulher e para seu afastamento do poder à autoridade. E ela compromete a participação da mulher e igualdade de condições desde a formação social da norma. Então, a norma pressuposta, a norma que se forma na sociedade, ela já nasce, a gênese dela já nasce na desigualdade. E ela vai ser arrastada dali para frente, na construção jurídica, na aplicação e até na sua subsequente transformação. E isso abre espaço para uma tolerância social, assim como tem uma tolerância social em relação à violência, abre espaço para uma tolerância social da desigualdade. A exclusão da perspectiva feminina, ela está presente, por exemplo, quando se decide por um entre muitos caminhos possíveis. Esse é um trecho da Maria Helena Diniz, que está entre aspas, quando ela está falando que a norma ela vai ser construída optando-se por um entre muitos caminhos possíveis, e quando ela está sendo construída num um ambiente majoritariamente masculino, os caminhos possíveis que serão escolhidos serão aqueles da perspectiva e da ótica masculina. Então, quando se decide por um entre muitos caminhos possíveis que a composição de uma banca de concurso será exclusivamente masculina, com todas as vagas reservadas aos homens. Então, essa é uma questão que precisa ser examinada, né, da diversidade na composição dessas bancas de concurso.
porque as regras que vão ser firmadas ali, a bibliografia, o que vai se perguntar, como vai se avaliar as perguntas, e tudo mais, vai ser sempre sobre essa perspectiva masculina. A desigualdade de representação também aparece como um mecanismo inconsciente. Você nem se dá conta da exclusão da perspectiva masculina, a sua compreensão de mundo, a gente nem percebe que a gente está privando homens e mulheres da possibilidade de enxergar ângulos de uma forma mais rica, mais plena e mais integral. Quando você só admite a perspectiva masculina, você está abrindo mão de ter aquela outra maneira de enxergar o mundo. E isso vem inconscientemente, você nem se dá conta. Ficou muito miudinho, é um edital número 31 de 2017, que é o concurso para fotos e frases da AJUF. Eu faço parte da comissão AJUF Mulheres. A AJUF está preocupada com a questão de gênero. No entanto, inconscientemente, quando saiu esse edital, acho que não se deram conta, 4 membros da comissão examinadora da avaliação das fotos. E aqui não se está falando nem de autoridade, poder, né? Mas é inconsciente. 4 homens, 2 fotógrafos e 2 juízes. É curioso que o melhor retrato que eu tive da Expedição da Cidadania recente, fotos belíssimas, sensíveis, foi de uma colega nossa, aqui de Curitiba, no Instagram. É encantador poético que ela fez. E nenhuma mulher. O prêmio que teve agora recente especial de fotografia foi para uma mulher, para a fotógrafa Nair. Aí reclamamos, né? E 2 dias depois veio a correção e aí temos, por isso que tem 4 homens e uma mulher, porque a primeira versão só tinha os 4 homens. Então entra-se aqui na questão do paradigma masculino. O tempo passou, nós avançamos, mas ainda convivemos com a predominância de um paradigma masculino no exercício profissional que impõe às magistradas posturas, cobranças e expectativas maiores do que a seus colegas do sexo masculino, porque é um grupo pequeno. Então, é você que está ali, se um erro que você cometa, alguma coisa que não esteja bem certo no prumo, é aquilo que vai ser observado. Enquanto num grupo maior, a coisa, às vezes, não é tão percebida e se dilui. E a necessidade constante, então, nós temos o tempo todo que está afirmando a nossa competência, nós temos que o tempo todo estar afirmando a nossa capacidade para que a gente possa exercer a nossa função. E essa postura, ela decorre de percepções inconscientes. Por isso a importância da gente estar discutindo isso aqui, para começar a prestar atenção no que acontece e que, às vezes, passa no automático. Agora, quando eu tenho uma situação, então, que culturalmente sempre o pensamento foi o contrário, foi afirmado pela cultura, assim, de que o homem tem uma posição de superioridade em relação à mulher, né? Isso que a história mostra. Quando surgem os espaços, né, para a mulher poder fazer, como, por exemplo, aqui na 4ª região, tem surgido alguns espaços, por um lado, surge essa situação da mulher tem que estar sempre provando que ela é tão boa quanto os homens não precisam fazer essa prova. Mas, por outro lado, também, isso gera para a mulher uma responsabilidade de, quando surge o espaço, ela exercer isso de uma forma com grande competência para poder abrir um espaço melhor para as mulheres no futuro? Sim. Entende o meu raciocínio? A responsabilidade, vocês estão toda a razão. Então, no fim, as mulheres magistradas, infelizmente, por causa do passado, mas a gente tem uma situação de espaço aberto, elas acabam tendo uma responsabilidade maior de assumir esses espaços, e quando, por exemplo, faz um curso como esse, que a Cláudia organizou,
e está todo mundo falando que o curso está muito bom e com a sensibilidade dela, usando as características da mulher também, né? Porque às vezes também gera masculinização, algumas mulheres confundem com ter que assumir um comportamento masculino, né? Mas quando vai exercendo, como a Eliana, por exemplo, quando foi diretora do Foro e agora como auxiliar da Corregedoria, vem fazendo um trabalho, como você apresentando aqui. Então, está certo esse raciocínio, que a mulher acaba tendo uma responsabilidade maior, infelizmente, digamos assim, para as futuras. Vem a primeira coisa que você pensa, eu não posso falhar, mas é perfeito o que você falou. Eu venho de um período bem difícil de saúde, bem difícil mesmo. Essa minha última semana foi dificílima. E eu estou aqui porque eu não posso falhar. O que é altamente complexo, inclusive o que nós vamos estudar depois, aquela coisa da psicologia. Mas você tem toda a razão, você acertou. Vocês não imaginam o que eu passei no meu mestrado em Portugal. Eu nunca tinha sentido o preconceito, porque aqui eu me salvo do preconceito social por ser juíza. Então, eu já tenho um carimbo, digamos, atestando que eu também tenho alguma capacidade, mais ou menos, mesmo sendo mulher. Lá você aparece nu num povo diferente, que não reconhece os teus signos possíveis de qualidade, entre aspas, e lá você realmente, você começa a falar, todo mundo começa a falar em paralelo e não te escuta de jeito nenhum. Você tem que fazer 3 trabalhos, te mandam jogar fora, e aí sai o melhor trabalho do mundo, e então você continua não sendo vista. Mas você tem toda a razão. A gente fica com estresse, uma carga, né? Qualidade de vida cai muito. É enorme isso, porque você tem poucas representantes, e justamente por você ser vitrine, por você ter poucas, você não pode falhar. Você não pode se dar o luxo de falhar. Foi a minha postura essa semana, né? Poderia ter dito, olha, eu não vou dar conta, eu estou ruim, mas eu estou aqui, né? Então, acho que... O que traz para dentro da justiça, às vezes, muitos de nós têm um pensamento assim de que, não, mas na justiça todos somos iguais. Todos ganhamos o mesmo salário, todos temos e como é bem mais complexo do que simplesmente a objetividade. É muito diferente. Então, nós temos percepções frequentemente inconscientes que registram um conteúdo discriminatório em relação a atitudes que, às vezes, não são relevantes. Uma coisa que passaria batido num colega do sexo masculino, em relação à mulher, não é. E aí, aquela coisa pequenininha que aconteceu ali, que é irrelevante, vai ser colocado um holofote sobre ela, e aquilo vai ser potencializado de uma forma generalizante, que diz respeito a um episódio. Interessante a sua pergunta, porque justamente a imagem seguinte é sobre essa questão. Nós temos identidades diferentes, nós temos que aproveitar essa diversidade, essa nossa diferença de identidade. O que nós temos que ter são oportunidades iguais. Só que a gente tem um padrão masculino imposto pela sociedade, uma forma, e imagina como se a gente fosse da mulher fosse um pão de ló, né, que você calcasse ali naquela forma, e tem lugares que vai ficar sobrando, vai faltar espaço ali na região do ombro, e o pedaço ali da sainha vai ser cortado fora. Graças a um filho da área, eu consegui trazer uma animação, né? Então, é isso que vai acontecer. É calcado em cima da gente um modelo. A gente é obrigada a se confinar naquele modelo, e, com isso, quem perde é a sociedade. A sociedade perde aquele pedaço ali que foi excluído, que ficou de fora. Todos nós perdemos. A desigualdade de gênero é prejuízo para toda a sociedade. A percepção clara da desigualdade. Então, para a gente parar de negar o problema, a primeira coisa que a gente tem é enxergar essa desigualdade, desvelar e desarmar os preconceitos, para que a gente possa aprender e traduzir para novas práticas a realidade social. E chegar à paridade de representação da mulher no judiciário e levar essa realização da igualdade a todas as esferas condicionais da competência, estadual, federal, do trabalho. E a composição dos tribunais
aos postos das cúpulas administrativas, aos conselhos superiores, às bancas de concurso e às escolas de formação. A gente está de parabéns, né? Aqui na imagem, né? A gente está nesse momento de parabéns. Conclusão parcial. Mecanismos sociais, conscientes ou não, afastam ainda hoje a mulher dos ciclos de poder, do exercício da autoridade e da participação na definição de políticas públicas. Daí a importância de nós refletirmos sobre essas indagações colocadas no começo para entender o problema que constrange as mulheres, a desigualdade nas relações de poder, dentre elas as vivenciadas nas funções e cargos próprios da magistratura e, pelo que a gente está estudando hoje, né, em particular no âmbito da Justiça Federal. O que pode ter causado essa desigualdade, que é maior, que é mais grave, de participação da mulher entre as esferas da competência do Poder Judiciário, no caso da Justiça Federal? Eu tenho algumas ideias do que pode ter, por que nós chegamos nessa situação, além de toda a questão histórica. Eu acredito que um dos fatores talvez seja o fato de nós termos apenas 5 tribunais regionais, enquanto que a Justiça do Trabalho conta com 24 tribunais regionais, e a Justiça Estadual, 27, incluído o Distrito Federal. Não só pela questão da distância, eu fiz um cálculo até, uma juíza que estivesse em Paranavaí, cuja família fosse de Pelotas. Como é que ela ia fazer, principalmente no período da maternidade, para ela ter o suporte da sua família de origem, né? Como é que faz isso? Dá umas 17 horas. Mesmo que você lance mão de avião e tudo, vai para umas 7, 8 horas, se você tiver sorte. Então, essa é uma complicação. No caso da primeira região, não vamos nem discutir o assunto, né? É só olhar no mapa. Isso é um problema, mas ele não essa regionalização não é um problema apenas no que diz respeito à questão da logística, mas também pelo fato de você acabar tendo nas cúpulas, nos tribunais, muito mais homens do que mulheres, e isso ficar muito mais concentrado. Quando isso é mais diluído, como no caso da Justiça do Trabalho e da Justiça Estadual, fica mais fácil de se criar regras objetivas de progresso, de remoção. Agora a gente ainda tem bastante coisa, né? Mas fica muito mais fácil da mulher ser vista, ser conhecida. Nós somos 3 estados aqui. É muito provável que a maioria dos nossos desembargadores não conheçam as mulheres que estão aqui no Paraná. Elas não têm oportunidade de estar lá. Talvez quem esteja no Rio Grande do Sul tenha mais essa chance, mas a gente não é nem visto. Quem não é visto não é conhecido, né? Então, isso é uma dificuldade. Exatamente. A regionalização, na minha ótica, é uma dificuldade, é um dos elementos desse problema que a gente enfrenta. Acho que um outro fator que nos leva a ter uma proporção menor é a questão da matéria da nossa competência. Quando eu fiz o curso de Direito, lá pelo final do 2º ano, eu estava na Receita Federal, era professora de Economia. E eu era concursada e eu pedi afastamento, licença sem vencimentos da universidade, porque no final do 2º ano eu tinha certeza de que eu queria fazer o concurso para a magistratura e que eu queria o concurso para a magistratura federal. E depois eu fiz a escola da magistratura, comecei pelo menos a escola da magistratura estadual, e um dos professores me disse: nossa, mas você tem uma disposição tão grande de serviço, servir ao público, de interferir, de família, etc. Por que você não opta pela Justiça Estadual? A Justiça Federal é uma justiça de ente.
A justiça estadual é uma justiça de gente. E não é isso. Então, acho que um dos grandes fatores dos problemas que a gente tem é esse, que a gente não divulga a matéria da nossa competência. Nós precisaríamos divulgar isso. As pessoas não têm noção do como isso aqui é justiça de gente. Não tem noção da importância que a justiça, da matéria que se decide aqui, da importância que essa matéria tem para a população. A hora que a gente divulgasse isso, eu acho que a situação mudaria. Deixa eu passar rapidinho agora, que o meu tempo está passando. O problema, portanto, existe. O problema está aí e é essencial para que a gente reconheça esse problema para encontrar respostas e soluções. E essas respostas e essas soluções, elas demandam a participação e a cooperação de todos nós. Não é uma batalha apenas das mulheres, né? É o he for she, e eu digo mais, é o she for she. A gente precisa se apoiar mutuamente, né? As mulheres precisam se apoiar mutuamente entre si. Se o papel social que se designou à mulher foi construído, se ele foi histórica, cultural e socialmente elaborado, ele também pode ser desconstruído em novas bases, em termos de igualdade de oportunidades, de direitos para ambos os sexos. Nós precisamos refletir sobre as indagações, nós precisamos buscar respostas, encontrar soluções. E isso demanda a participação e a cooperação de todos nós. Demanda também que nós temos uma compreensão de que esse processo não é um processo de briga, é um processo de conciliação, é um processo de cooperação sobre a igualdade de gênero. A gente precisa entender que isso perceber que isso é bom para todos nós, né? Como o colega alertou, iguais teremos mais poder. Demanda o enfrentamento de diferentes desigualdades. A perspectiva conciliadora, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Juntos a gente pode conseguir muito mais. Iguais somos mais. O modelo de igual valorização de ambos os sexos poderá ser capaz de reverter os efeitos danosos daquela alquimia de conversão de um dado histórico em dado da natureza e dele a um dado cultural. E é importante que se frise que assegurar a igualdade das mulheres não quer dizer destinar a desigualdade aos homens, que é o que assusta com a história das cotas, né? Porque o Habermas fala sobre isso, o procedimento de inclusão formal e material da mulher e seu acesso ao poder não implicam necessariamente a exclusão do homem. O caminho que a gente pode trilhar. Primeira coisa é perceber o problema, entender suas causas, para que a gente possa fazer a passagem para o modelo virtuoso da igualdade. E nós precisamos ter um diálogo claro sobre o que a gente quer com a igualdade, o que a gente pretende com isso, como se quer chegar até a justa representatividade de gênero e estabelecer um consenso aos critérios de discriminação positiva e de discriminação negativa. Numa outra oportunidade, num curso permanente que eu participei, a monografia que se tinha que escrever, eu escrevi justamente sobre isso, a outra face da discriminação positiva, e que está numa coletânea de artigos que foi publicado. Recomendo. O círculo virtuoso. Percebida e reconhecida a existência do problema, né? Foco no problema, foco na solução, tendo claro o que se quer e como se quer chegar à igualdade, o caminho para romper esse círculo vicioso de subrepresentação das mulheres demanda que, primeiro, se identifique os espaços de sobre-representação masculina, que não está só no acesso, não está só no progresso, ele está em outras áreas. Segundo, que se diagnostique as causas objetivas e subjetivas da subrepresentação feminina em cada um dos espaços de atuação. Terceiro, que se comunique esses resultados, que se divulgue esses resultados. Quarto, que se discuta os possíveis mecanismos de correção.
Quinto, que se prepare um projeto consensual de igual representação, apto a criar oportunidades dirigidas à paridade de forças. E, por fim, uma vez posto em curso esse projeto, que se revise os resultados obtidos e que se vá corrigindo esse percurso. E é assim que nós chegaremos à materialização da justa igualdade entre homens e mulheres. Conclusão. É possível superar barreiras, é possível a substituição daquele modelo dominante por outro que valorize igualmente ambos os sexos, é possível abraçar carreiras jurídicas como a magistratura e mais, é possível nelas progredir e participar do processo de elaboração das normas a serem construídas no espaço do Poder Judiciário, sejam elas administrativas ou judiciais, aportando a todas essas normas a compreensão de mundo da mulher. Daí a importância dessa oportunidade de investigar e refletir sobre a participação feminina do Poder Judiciário, de reconhecer histórias de superação de desigualdade e de buscar um caminho cooperativo e conciliador para a justa representatividade de ambos os sexos. Eu agradeço muito e eu espero que vocês se inspirem para estudar esse assunto, que algumas monografias saiam a partir daí, que a gente faça pesquisa e que a gente, assim, possa avançar. Obrigada. Muito bem. Bem, eu não devia falar nada porque o tempo já passou, mas é que eu sou mulher e eu escutei tudo isso, eu vou precisar falar umas coisas. Então, eu acho que o medo é um paralisador dessas discussões. A polarização é ruim, porque muitas vezes a mulher vem com argumentação hostil e, com isso, ela provoca uma reação imediatamente contra. Como eu tinha falado naquele primeiro dia, né, a polarização ela invalida o processo deliberativo e torna tudo muito mais difícil. Se uma mulher vem e com sinceridade fala das dificuldades que ela enfrenta, o possível resultado que ela vai obter é uma empatia por parte do homem, né? E isso tendo sido conquistado, esse diálogo em que uma pessoa fala sem culpar ninguém e a outra pessoa é capaz de ter empatia, é uma primeira via para melhoria, né? Eu lembro que eu estava tratando desse assunto, eu fui convidada gentilmente pela Patrícia para falar nas jornadas da Justiça Federal sobre essa questão feminina, e eu pedi um trabalho para o professor Fernando Araújo, que é da análise econômica lá em Portugal, alguma coisa que ele pudesse me indicar quanto ao tratamento dessa desigualdade entre as mulheres, num clima que não pode ser ideológico, que não é de esquerda, não é de direita, não é paternalista, ninguém vai dar alguma coisa para compensar. E ele me indicou um trabalho de uma pessoa chamada Feder Kitai, e ela identifica um problema muito, muito fácil da gente, todo mundo perceber. Grande espectro da sociedade ou será, em algum momento da vida, dependente, tem relação de dependências. Então, o bebê, a criança, o doente, o incapacitado, o idoso, nós fomos dependentes quando nascemos, nós somos dependentes em alguns momentos de incapacitação temporária ao longo da nossa vida, e na selenidade nos tornamos também dependentes. E cuidar é uma atribuição das mulheres. Quem cuida de gente dependente são as mulheres. E cuidar não é considerado um trabalho, muito embora impeça grandemente essas mulheres de perseguir outras atividades da vida, como os homens fazem, né? Então, ao cuidar, as mulheres deixam de lado o aperfeiçoamento pessoal, o empreendedorismo, a participação política, a sua própria recreação, cultura, realização pessoal. Ela não vai passear lá em Brasília, uma juíza mulher, para ser vista pelos ministros e ser votada como para os tribunais, para compor os tribunais, assim como as mulheres daqui não vão para Porto Alegre serem vistas pelos desembargadores e conhecidas, porque elas têm um encargo de cuidar de pessoas dependentes e cuidar da família, né? Então, a nossa visão habitual é de que apenas o trabalho produtivo no mercado, que é pago, ele é real, o que nos impede de ver o grande ônus que recai sobre as mulheres. Mesmo quando o cuidar é remunerado, veja só que triste, é pobremente pago, recaindo o labor sobre mulheres pobres. E se cuidadoras
pagas permitem que mulheres melhores, mais privilegiadas, possam perseguir suas carreiras, verifica-se, então, a exploração de mulheres de uma classe social por aquelas de outra. E quem diz isso agora é a Martha Nussbaum, que ela é da Universidade de Chicago. Voltando a Kitai, nós precisamos reconhecer, ela diz, que o trabalho, pago ou não, de babás e mães que cuidam diariamente de pessoas dependentes, além de inevitável, é vital para o sucesso de qualquer sociedade que se pretenda saudável e apta a reproduzir. Então, a mulher exerce um serviço que é absorvido, cujas vantagens são absorvidas por toda a sociedade. Só que a sociedade se nega a reconhecer isso e dá qualquer tipo de retribuição em troca, né? Então, todo o desenvolvimento da sociedade como tal, a saúde mental de futuros cidadãos sociais, recai sobre os ombros da mulher integralmente. A sociedade externaliza sobre a mulher isso. E não internaliza de volta, a mulher continua cuidando, né? Então, por isso que essa Kitai, ela fala, os conceitos de justiça e moral devem incluir a relação de dependência, a pessoa vulnerável e seus cuidadores, em geral mulheres. Como uma mãe tem a obrigação moral de cuidar de seu infante, a sociedade tem a obrigação moral de ajudar a suportá-la nesse labor. Enquanto isso não for feito, os interesses das mulheres não estarão sendo representados na esfera pública. O debate deve ter em conta o fato óbvio de que nem todos são sujeitos autônomos e independentes, e aí essa Kitai critica a filosofia do John Rawls, que supõe que todos sejam iguais, né? Ele esquece que o dependente e o seu cuidador têm um pouco menos de margem para opções de liberdade. Então é isso, é um apontamento apenas de pessoas que estão tentando falar seus problemas sem atacar ninguém. E eu até falando, nessa palestra eu disse, eu acho natural, desculpa quem discorda, que a mulher esteja nesse papel, não natural porque ela não merece mais. É natural porque é uma evolução muito ampla, talvez histórica, e isso não é desprezível, né? E essa divisão de papéis foi o que possibilitou, talvez até que a raça humana tivesse sucesso. Essa divisão de papéis lá, num tempo muito remoto, eventualmente, eu não sei se é tão importante a gente descobrir a gênese. Eu só sei que mudanças culturais são muito difíceis, mas se elas vierem em tom acusatório, elas se tornam quase impossíveis, né? Então, por isso que eu falo nesses termos, para mim é muito mais difícil do que para meus colegas homens. E quando eu falei isso para um colega, na maior boa fé, ele olhou para mim e falou, eu falei, meu Deus, eu tenho que ir para Porto Alegre, eu tenho que cuidar da educação das minhas filhas, da minha casa e também do processo. Ele falou, todo mundo tem os seus problemas de família, não se preocupe. Eu falei, não, mas além dos problemas de família, eu ainda tenho o problema da dupla jornada e de algumas coisas que são só do meu encargo de mulher, né? Então, mas é só para dizer isso, a gente vai se virando, né?